Nós vamos começar a banca de defesa da dissertação. Vai fazer uma apresentação sobre a 20 minutos. 20? Máximo meia hora. E depois a professora Cristina, que é a professora externa, faz a lição e vocês combinam entre vocês se igual o ping-pong, né? No sentido de ela fazer a pergunta que você respondeu, se ela prefere perguntar o que você respondeu no final. E depois nós passamos para a professora Fabiana. Tá bom? Posso começar? Pode começar. Bom, meu trabalho é intitulado As Máscaras de Robinson Crusoe, representação do individualismo moderno em Daniel Defoe e Mosael Silveira. A proposta inicial foi vasculhar, né, as premissas desse que o Ian Watt chama de individualismo moderno, depois identificando essas premissas na personagem protagonista, Robinson Crusoe, no livro e no filme do Mosael Silveira. Né? Aí eu estaria lidando com dois contextos históricos, dois movimentos, né, no que a arte me proporciona, a partir dela, a partir da construção estética, visualizar esses movimentos e visualizar as mudanças, as subversões que ocorreram, né, no decorrer desse tempo, né, com o próprio conceito de individualismo moderno. Agora, por que estudar o individualismo moderno nas obras do Corpus e o que justifica essa escolha e a própria pesquisa? Bom, a gente sabe que, como inúmeros teóricos que trabalham no individualismo moderno, como Ian Watt, o Tocqueville, o Alex de Tocqueville, que cunhou o termo, né, individualismo, que hoje ele é a base de formação da nossa sociedade ocidental, né, uma das bases de formação da nossa sociedade ocidental cristã capitalista. Então a minha intenção era verificar até que ponto, né, a obra de arte, enquanto a estética, enquanto capaz de simular uma realidade, né, de representar uma realidade, ela traz para mim, também em forma de uma área de conhecimento, elementos, substratos suficientes dessa realidade para que eu consiga compreender o funcionamento dinâmico e vivo desse conceito que é o individualismo moderno. Ok? Então, eu busquei o Robinson porque ele é apontado por muitos teóricos como o protótipo do colonizador europeu e o protótipo do ser individualista moderno, que justifica a escolha do corpus e a própria pesquisa em si, porque é uma pesquisa interdisciplinar, intertextual, ela se encaixa no programa do ponto de vista que ela vai lidar nas fronteiras do conhecimento ali, né? O olhar intelectual que está olhando lá e cá sem perder o seu locus enunciativo. Tá? Então, concretizando os objetivos, você tem aí investigar de que maneira e em que medida as leituras do Robinson Crusoe podem legitimar ou subverter a imagem do protagonista fundada nos preceitos do individualismo moderno e analisar de que modo e em que medida as relações sociais, as relações literárias, e sociais são trabalhadas nas obras presentes no nosso corpus. Então essa é o foco central, o objetivo central da nossa pesquisa. Pensando nele, fui buscar um aporte teórico que não fosse monolítico, já que o trabalho também não é monolítico, é um trabalho intertextual e interdisciplinar, necessita de uma teoria que funcione mais ou menos como uma rede teórica, né? Uma rede conceitual, teórica e metodológica. E a literatura comparada, ela me dá essas ferramentas, né? Então eu usei dessas novas perspectivas da literatura comparada que se desvencilha daquele modelo antigo de caça a fontes e influências e que pega no que eu chamo de novos modelos de apropriação criativa, citando aí o professor Benjamin Abdala. Na Esteira de Santana trabalhei também com apropriação e paródia, que são modelos mais corrosivos, né, que são modelos de desvio da linguagem, estilização e paráfrase, como modelos menos corrosivos. Trabalhei o carnaval, né, a transposição do carnaval para a literatura, embasado no Bakhtin, conceito de intertextualidade, dialogismo e polifonia.
Esse foi o aporte teórico que eu utilizei nas minhas análises. Tá? Quanto aí você tem um panorama, digamos assim, né? Esses modelos de desvios, que eu chamo de desvios maiores, desvios menores, desvios medianos, você tem um primeiro modelo ali, que são modelos de apropriação criativa quanto aos desvios da linguagem. Seria então a paráfrase, tá? Bem sinteticamente. É um desvio menor ou igual a 0%, é um desvio mínimo da linguagem, mas mesmo assim já é um desvio. Só o fato de estar inserido em um outro contexto histórico, em um outro suporte, em uma outra linguagem, já causa um desvio, né? A estilização seria um desvio maior do que a paráfrase, um desvio, portanto, parcial. E a paródia seria uma subversão quase que em 100%, né? Um desvio total. O segundo item, quanto às retomadas por similaridades ou diferenças, aí ele cataloga da seguinte maneira, o Santana. A paráfrase e a estilização, elas estão operacionando as análises pelo conjunto das similaridades, né? Você vai visualizar o que elas têm, o que elas mantiveram entre uma e outra, entre um contexto e outro, entre um modelo de produção e outro, o que eles mantiveram em comum. Contrário do que acontece no segundo quadrante aí do segundo quadro, conjunto das diferenças, paródia e apropriação, onde eu estudo justamente as diferenças, que é o que ressalta a singularidade de cada uma das obras. Quanto ao carnaval, eu sintetizei 4 categorias que vão operacionalizar o meu objeto de estudo. Seriam elas o livre contato entre os homens, oposição e profanação, morte simbólica e relativização. Na primeira, livre contato entre os homens, você tem alguns caracteres que operacionalizam essas análises. Revoga-se o sistema de ordem de vida comum, leis e proibições e restrições são temporariamente suspensas, elimina-se a distância entre os homens no sentido de suspensão de hierarquias, não há mais hierarquias. Aí você tem um ensejo para uma entrada na Praça do Carnaval, né, do Bakhtin. Forja-se uma relação de igualdade. É interessante notar o emprego do verbo, forja-se. Então é quase que um jogo, é um tratado, né, para que se forje uma relação de igualdade onde há livre celebração. O riso cômico e debochado é comum. O medo, a reverência, a devoção, a etiqueta, as faixas etárias, todos esses caracteres, esses conceitos bipolares, né, e até antitéticos, eles são revogados, né? Quanto à oposição e à profanação, faz-se a oposição em uma espécie de jogo, com um regime de vida padrão ou extra-carnavalesco. Opera-se em sentido profanador, né? Ainda mais de um texto considerado clássico, né? Como uma espécie de sacrilégio. A terra, elementos simbólicos, a terra, o corpo, as vestimentas, dentre outros, tornam-se elementos simbólicos da profanação. Há, por exemplo, a paródia de textos sagrados. Né? Hobson lida muito com textos sagrados, de modo que o Silveira ele vem parodiar isso de uma certa forma que eu vou mostrar daqui a alguns instantes. A morte simbólica seria a terceira categoria. Realiza-se o rito de coroação e posterior destronamento do rei do carnaval. É muito importante, tá? Porque toda a coroação pressupõe o destronamento. O início, né, se dá pela morte. A morte do antigo sistema e o nascimento de uma nova ordem ali forjada num tempo comum, num espaço comum e determinado. Evidencia-se uma série de elementos simbólicos intimamente ligados à morte, esse que eu acabei de comentar. O destronamento do antigo regime e renascimento, nova coroação de outra ordem, a vida sob as leis próprias do carnaval. Deixa eu ver. Tá, isso eu já falei. Constroem-se imagens que são biunívocas e englobam os dois campos da mudança e da crise, nascimento e morte, bênção e maldição, elogio e impropérios, mocidade e velhice, alto e baixo, tolice e sabedoria, dentre outros. E um que eu considero muito importante, que é o da relativização. Relativizam-se pares opositores tais como rei, escravo, pai, mãe, amo, servo, pai e filho, perdão, amo e servo, dentre outros.
a morte e o renascimento denunciam o aspecto irônico e paródico da vida, propondo pela festividade do carnaval demonstrar que todas as relações são relativas. Os ritos carnavalescos concorrem para a promoção de uma nova ordem na qual todos são iguais e celebram unidos em praça pública. Aí a gente já tem o conceito dessa praça pública, né, onde há essas relações de igualdade. O poder é questionado pelo humor, pela festa e pela irreverência, dotando a ação carnavalesca de uma veia cômica e paródica. É interessante notar que esse cômico, esse paródico, esse humor, não é um humor, digamos assim, à toa, simplesmente para fazer rir. É um humor crítico, né? É um humor que faz você repensar certos conceitos da própria vida, da política, da sociedade, enfim. E aí eu entro com um aporte também sobre o individualismo, mas é interessante notar que eu fui buscar isso aí depois, seria o individualismo, tal, juntamente, né, de maneira simultânea com as leituras que eu fiz do Robinson, né? Então, eu fui da obra para essa parte teórica, né? E eu fui mapeando nessas obras, né, os tipos de individualismo, de acordo com o Watt, que eu fui encontrando ali. Por isso que eu chamo as máscaras, que o Robson vai assumindo, né, entre uma tradução e outra. O primeiro deles seria o individualismo renascentista, que é aquele que brota com o início da era moderna, onde o ser humano se reconhece como criador e criatura, né? Criador da sua própria obra e não mais tão dependente assim de questões religiosas. Deus deixa a centralidade do mundo e cede espaço para esse homem que emerge. E aí você tem o antropocentrismo, o humanismo e o renascimento. Seria esse primeiro individualismo ligado a uma questão mais de forjar para essa realidade um lugar ideal onde todos pudessem ter os seus direitos sociais, políticos, de igualdade garantidos. Esse era um grande sonho intelectual, mas que não deu certo até certo ponto. Por quê? Porque a partir do momento em que o individualismo econômico, lá a terceira bolinha, se alia ao individualismo religioso, puritano, e ao político, a quarta linha, o homem, ambicionando demais essas conquistas, ele desvirtua, digamos assim, esse primeiro conceito de individualismo mais antropocêntrico, né? Depois nós temos o individualismo absoluto, que seria a ponta, tá? São duas balizas, o renascentista lá atrás e o absoluto mais perto aqui da gente, que é aquele ligado à questão do egocentrismo, né? Que é tudo para mim, o Estado sou eu, o rei sou eu, né? Um rei, uma lei, uma religião. E o individualismo contemporâneo, que a obra do Silveira já acena para ele, que é o nosso, né? Que é esse ser que, de acordo com o Gil Lipovetsky, ele se posiciona como o homo consumus, o homo complexus, o homo economicus. É o ser que se pauta na busca pela juventude, pela beleza, né? Comenta-se até que a ciência tem buscado a vida eterna. Ademais, você tem então um ser ligado à beleza, a busca pelo hedonismo, pelos prazeres, né? É meio que assim, até inconsequente, não sei se eu posso usar essa palavra, mas é um tipo de individualismo que ainda está em processo de construção. Então eu não posso conceituá-lo aqui para vocês, tá? Talvez eu faça isso no doutorado. Agora eu vou mostrar para vocês as marcas desse individualismo na obra do Daniel Defoe, tá? O Robinson Crusoe do Defoe foi uma obra escrita em 1719, tá? Ela é um romance, considerado um romance por Ian Watt, e ela é dividida em 3 fases, que eu chamo. A primeira fase, transgressão; a segunda fase, absolutismo; e a terceira fase, consolidação. Tá? Eu me foquei nas 3 fases. E eu queria,
por que que eu não foquei nas 3 fases, não foquei só naquele pedaço que ele fica com Sexta-feira na ilha, ou até os 25 anos que ele fica sozinho mesmo na ilha, que seria o individualismo absoluto. Não, porque seria interessante mostrar de onde isso nasceu, qual a ruptura, para onde isso veio, para onde isso está indo. Porque na primeira fase, ali o bloco em azul, mostra a família e a ruptura que ele tem com a família, que é a unidade, a família, a sociedade holista, né, da Idade Média, ela se rompe e esse homem nasce justamente daí, esse aventureiro, esse desbravador, e ele faz 6 viagens nessa primeira fase, ok? Onde ele lida com medo, com forças da natureza. Na segunda viagem ele aprende a ser marinheiro com um mercador português. E aí também há uma certa ironia do ponto de vista que ele está no início da sua vida, ele ainda é um jovem, e ele aprende a ser marinheiro mercante. À medida que ele consegue os instrumentos e ele se apropria dessa profissão, digamos assim, ele vai deixando de lado a sua vontade aventuresca de antes, porque o capital toma conta da sua alma e ele busca agora os lucros. Na segunda viagem, antes dele vir para o Brasil, ele é capturado por piratas muros e de uma situação em que ele era senhor, né? Senhor de uma profissão, que conduzia a sua própria vida, que poderia construir o seu próprio destino, ele passa por uma situação totalmente oposta, tornando-se um escravo. Ali ele faz amizade com o menino Shuri, né? Seria o que Ian Watt ressalta como, lá na segunda fase, a ressurreição de Sexta-feira. Shuri seria a ressurreição de Sexta-feira. Quando ele, juntamente com Shuri, planeja uma fuga, ele consegue, vai para o Brasil, e é interessante que no meio desse caminho entre a África e o Brasil, ele vende o amigo que lhe ajudou a escapar, né? E aí ele chega no Brasil e aí chega naquele ponto que eu pulei, tá? Perdão. Sendo então o grande proprietário de terras do Brasil, ele poderia ter ficado quieto ali, mas não. Ele continuou, né, atrás de escravos para ampliar a sua propriedade, né, o trabalho, a força do trabalho, é muito importante. E aí ele encara no bolsão de areia e vai parar numa ilha supostamente deserta, onde ele vive isolado durante os 25 primeiros anos. Nessa primeira etapa, que eu disse até agora do livro, que é a fase da transgressão, a ruptura da sociedade holista com a sociedade individualista, ela está exatamente colocada, ela faz algumas alusões a esse momento do Renascimento e também ao momento da passagem da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista. Aqui você tem o predomínio então do individualismo puritano, não que você tenha outros individualismos ali, mas você tem um predominante. Na segunda fase, que é a vida na ilha, esses primeiros anos, a história ressalta muito a questão, novamente, o trabalho associado a leituras bíblicas, né, o tempo todo, porque, óbvio, o calvinismo ele ressaltava a força do trabalho e legitimava o lucro, ao contrário da religião católica, que o lucro era um pecado. Legitimando o lucro era tudo que a burguesia precisava, né, para poder se lançar a essas aventuras. E o Robson representa muito bem isso, porque ele se torna um rei. De escravo ele se torna um rei da sua própria ilha, constrói o seu império ali como um rei absolutista e captura Sexta-feira, que até que eu disse alguns momentos atrás, é a ressurreição de Shuri. Você tem ali a submissão, o processo de conversão até chegar ao grau máximo, que é o grau de aculturação do nativo, porque ao final da história ele é levado para a Europa, né? E toda a sua cultura é desconsiderada. Tem-se ali também, nessa segunda fase, 2 batalhas. A primeira é a nação que o Cruzoé constrói contra a tribo do nativo Sexta-feira, o qual, interessantemente, ele luta em favor da nova nação, do Cruzoé, contra os próprios compatriotas. Isso confirma esse processo de aculturação, né? Ele já está cooptado, digamos assim.
a segunda batalha, a nação do Crusoé contra marinheiros ingleses amotinados. Depois ele retorna da Inglaterra e leva o Sexta-feira junto. Aí há o predomínio do individualismo econômico e também do individualismo político, porque ele se torna um rei, né, absolutista. Mas aí também há, nos meandros da linguagem, uma ironia não tão explícita quanto na primeira fase, mas há em algumas falas, alguns diálogos dele com Sexta-feira, ele nota uma certa desconfiança no olhar, no rosto do nativo. Isso quer dizer que ele não estava tão contente assim. Será que estava? Será que não estava? Esse é um enigma da obra, né? Acho que só o Defoe pode responder isso. Na terceira fase, que é a consolidação, é quando ele retorna. Quando ele retorna. E aí eu vou resumir aqui, porque a Juliana já está falando para mim 8 minutos, né? É interessante que quando ele retorna, ele consolida a ilha, ele registra isso tudo pelo diário, ele usa um diário, ele usa um tratado, ele usa um pacto. Você tem gêneros textuais que vão sendo inseridos ali na obra do Defoe, que já faz o Defoe se transformar meio que num híbrido, quase como no filme. E esses gêneros, esses materiais literários que estão inseridos ali, eles servem justamente para legitimar a posse, né, e a soberania do rei absolutista, que quando volta para a Inglaterra, deixa esses ingleses amotinados, né, que eram criminosos, que preferiam ficar ali na ilha do que se voltar para a Inglaterra e ser enforcado. Então, essa era a punição, né, para os criminosos ingleses, né? Eles eram mandados para a Virgínia. Quem leu Moll Flanders, do mesmo autor, Robinson Crusoe, sabe que isso acontece com o maior medo dela é isso. E é interessante, só para fechar aqui o Crusoe, a relação familiar ela é retomada nessa terceira fase, do ponto de vista em que ele se casa, tem filho, tem sobrinhos, mas o casamento dele é muito rápido. Ele se casa num parágrafo e mata a mulher no parágrafo seguinte. Quer dizer, ele não hoje a gente está meio assim já, né? Quase, né? Quer dizer, o individualismo acabou, não sei. Deixa eu só... Quando ele viaja por Portugal, Espanha e França, atravessa os Pirineus, há uma ironia muito grande aí, quando ele compara o Englishman com um urso. Diz que o urso é um ser quieto, na dele, mas você não pode mexer com ele. Você tem que, se você jogar um terapeto nele, uma pedrinha, você tem que sair de perto, você tem que ceder espaço, quer dizer, é um indivíduo no seu auge, né? E aí nessa terceira fase da obra você tem o predomínio do individualismo econômico. Essa foi a minha leitura, assim. Vou passar aqui esses marcos históricos, porque eu já fiz tudo junto, tá? Porque senão não vai dar tempo. E no Mosael Silveira, o que a gente tem? A gente tem também uma obra dividida em 3 etapas. Ali no Data Show você tem um bloco vermelho, né? Bem semiótico, né? Um bloco azul, né? E eu pus o Robinson Crusoe no bloco negro, eu pus de propósito. No primeiro bloco, se você observar, você tem a representação do sistema socialista, que é, na verdade, a transição entre o capitalismo e o comunismo, porque até hoje, né, no planeta, não se conseguiu ali as belas teorias do Marx, que nenhuma nação conseguisse ser comunista. Elas chegaram, no máximo, a ser socialista. Seria a fase de transição do capitalismo para o comunismo. Do lado de lá, o lado oposto, você tem o capitão inglês, né, como um líder do bloco capitalista. É interessante notar que, voltando lá para o bloco vermelho, Sexta-feira, ele divide o ponto de vista com o capitão inglês, com o Robinson, que é o mediador entre os 2 blocos, e que me lembra um pouco, na antiga divisão, primeiro, segundo e terceiro mundo, me lembra um pouco o terceiro mundo. Então você teria ali o bloco azul, o primeiro mundo, o bloco vermelho, a representação do segundo mundo socialista, e o Robinson como se fosse uma espécie de terceiro mundo, querendo sobreviver num espaço de guerras.
embora seja um espaço de encenação, todo mundo sabe, ó, isso é um filme, é ficção, é encenação, mas ele quer sobreviver, né? Sexta-feira, como líder socialista, é sabotado por seus súditos e ele é destronado num ritual, condenado a um ritual a ser devorado num rito antropofágico por esse novo líder socialista. Do lado de lá, na embarcação, que também é uma praça de carnaval, segundo Bakhtin, você tem um líder capitalista que sofre, é destituído também pelo Capitão Gancho, que já é uma personagem de uma outra obra. Você tem aí, começa a inserção de outros materiais literários, né? Ele lidera um motim porque eles descobrem o ouro. Aí você já tem a marca do individualismo econômico. Até que ele se torna um novo líder capitalista. Então você tem de lá um novo líder socialista e de cá um novo líder capitalista. Então você tem aí a Guerra Fria. A representação da Guerra Fria e um muro que divide esses dois mundos. Eles vão formar uma aliança solidária para sexta-feira recuperar o seu trono, o capitão inglês recuperar também a embarcação, e o Robinson Crusoe atua no sentido de ajudar que isso aconteça, para que ele possa voltar também para a Inglaterra. E tudo isso colocado de uma forma bem irônica, pelo carnaval, pela relação de igualdade, simultaneidade, ambivalência. O Robson, ele aparece como neutro, né? Mas ele faz estourar o conflito entre o líder socialista e o capitalista. Enfim, você tem uma obra, então, que mantém uma relação carnavalesca na praça, lá do Bakhtin, de igualdade entre os blocos, né? Meio que parodiando tudo isso e potencializando uma ironia que já foi detectada lá no Daniel Defoe. Tem ali A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, parodiada. Você tem ali, pelo Catófilo, eu convidei o gato com a gata, o pato com a pata, o ganso com a gansa. Prestem atenção nessa frase, meus queridos. Ganto com a ganso, ganso com a gansa, o pardal com a pardoa. Quanta gente boa, né? Quer dizer, é uma referência, tá, a governos absolutistas, né? E aí as minhas considerações finais, elas apontam para o seguinte, em relação ao individualismo em Defoe. Ele ora é elogiado, você tem ora um elogio à burguesia, né, que se serviu desse conceito para os seus projetos de enriquecimento, e ele é ora ironizado. Quer dizer, ele traz o próprio paradoxo da própria época, como diz o Soriano, né, que é citado pela Denis no meu trabalho. Já o individualismo em Silveira, ele resgata a sua forma inicial, humanista renascentista, porque na praça de carnaval há relações de igualdade. A subversão pressupõe a crítica e a consequente potencialização da ironia em Defoe. Quanto às relações históricas, fica claro que a história é feita por uma sucessão de acontecimentos que às vezes mudam de nomes, os termos mudam, mas as coisas meio que parecem meio repetitivas. É lógico que hoje a gente vive num espaço caótico, ainda inominado, mas muita coisa de lá a gente consegue mapear ainda aqui. Há marcas, então, portanto, de continuidades e rupturas nas faces históricas que as duas obras iluminam. Porque uma obra ilumina a outra, e após a apreciação do filme, aqui que eu já disse, podemos retornar ao texto de Defoe, relacionado a uma nova leitura com um outro olhar. Podemos apreciar outras obras que dialogam com o tema estudado. E essas foram as minhas referências. Nada mais a declarar. Eu queria agradecer também ao Davi, pela oportunidade de poder ter acompanhado esse trabalho, o seu empenho, o seu esforço nessa viagem aí com o Robson, né? Aliás, essa metáfora você já faz até no primeiro capítulo, quando você fala que você viajou com obras e diferentes olhares, né? E como viajante que se modifica o seu meio nesse percurso, você também realizou essa modificação na sua pesquisa, né? Que antes tinha um material mais
extenso, várias reflexões, e você foi afunilando, você foi se criando, ajustando a sua bússola, né? Então, isso daí é bem importante. Em relação ao seu material de estudo, livro, filme, eles realmente trazem essas marcas como você apontou, e é interessante ver como o humor vai desacralizando esses elementos, né? E acho que assim, em cima desses comentários, depois você vai poder comentar, ou vai poder falar sobre aquilo que você não deu tempo ainda na sua apresentação. Então, primeiro, o livro, ele é narrado em primeira pessoa. Isso. Então a gente tem o filtro do Robinson. Tudo que a gente souber da história é por via dele. Ele também conta em tom de memória, né? Ele está no presente e está contando essa história no passado. Anticlímax. Isso. Então a gente sabe que pelo menos ele sobreviveu aqui. A gente não sabe como ele vai revelando isso. E aí tudo isso que você falou, o individualismo religioso. Então ele tem o respaldo de Deus por tudo que ele faz e tem a ajuda da providência, né? Ele é o único que sobrevive, enfim. E isso está dentro dos individualismos que você falou. Pode. Posso ver? Pode. Que quando você fala que o Robson é legitimado por Deus, ele tem uma narrativa em primeira pessoa, ele está no é o único que sobreviveu. Você tem ali praticamente uma encarnação de quem? Jesus Cristo. A representação de Deus encarnado como pessoa e ser individual na Terra. Sim. Dá esse respaldo para as ações dele, né? E até para essa forma de pensar dele, utilitarista, ele é racionalista, enfim, os vínculos dele são pautados em cima disso, né? Sim. Como você exemplificou o Shuri, o Sexta-feira, a esposa, que deve ter sido um bom negócio, né? Para casar num parágrafo e matar um no outro, acho que foi bem resolvido para ele, né? E ele tem um forte instinto de sobrevivência, ele tem muito medo, então esse medo ajuda a que ele se preserve, né? Então ele sobrevive a todas as intempéries. E aí você cita o paradoxo e a ironia que está no texto dele. Eu acho que esse exemplo que você colocou dessa desconfiança dele mostra bem isso, porque até então, sexta-feira, quando ele salvou, jurou lealdade, dar a vida por ele, enfim, isso é o que ele diz. Depois, mais pra frente, ele vê uma expressão de satisfação quando o nativo revê a sua pátria. Então, essa dúvida passa pra gente, justamente pela forma da narrativa, em primeira pessoa. Né? Então, isso vai criar essa sensação pra gente. Né? A mesma forma como é configurado sexta-feira. Né? Sexta-feira, ele diz que sexta-feira era um cidade leal, submisso, enfim. Já vendo em comparação o filme de Mosael, a gente já tem um outro sexta-feira que se coloca, que se posiciona, que era rei. Que não fala a língua do Robson, ele fala dele e os dois se entendem, de alguma maneira os dois se entendem. Justamente, né? E ele foi destronado, mas ele gostava de ser rei, de receber os presentes, lógico. Ele estava satisfeito, né? Então ele também traz as suas marcas, né? esse sexta-feira do Mosael, né? E tudo dentro dessa chave da paródia do humor. Em relação ainda ao Robson, que você até destaca que ele era um empreendedor, um trabalhador, enfim. E no filme a gente tem um outro Robinson, né? Um Robinson que, vamos dizer assim, está mais para um inventor. Porque ele cria umas engenhocas, ele faz umas armadilhas, enfim, né? Então, e ele aproveita a natureza, né? Isso que eu ia comentar. Porque no livro ele não faz, apesar dele estar no Mar do Caribe, né? Uma ilha no Mar do Caribe, ele não aproveita elemento nenhum que a natureza tem a lhe oferecer na construção da cabana, por exemplo, das coisas que ele se utiliza na ilha para sobreviver. Enquanto o Robinson, do Mosael Silveira, ele usa até uma fruta da Polinésia, né? Que é a fruta pão. Né? Se você vai comentar isso. E até essa parte que você fala, justamente essa aproximação com as obras infantis e juvenis,
e a intertextualidade. E aí está utilizada a linguagem do cinema justamente para compor essa aproximação. Então, nessa parte do café da manhã, ele desce a cabra para tirar o leite, né? O ovo já sai, aliás, aí tem a inserção do fantástico também, né? Uhum. De tão natural ele fica insólito, né? Que é o ovo que já sai cozido e temperado. Ele abre essa fruta e tem um pãozinho. Concordo. Né? Concordo. E isso é elemento do fantástico. E que aproxima do lúdico também a obra, né? Na verdade, um elemento do maravilhoso. Isso. E outra coisa, o abracadabra que o Sexta-feira usa para abrir a porta lá do Tótem, Uhum. né? Ah, sim. Que é uma outra relação interpessoal com a obra do Alibaba e seria o mágico também, né? Então tudo isso aproxima do infantil e do juvenil e serve como um substrato da crítica para fazer as críticas, né? Porque como você apontou, considerado como obra menor quando é infantil e juvenil, e assim ele conseguia passar. Mas até isso tem um motivo, que é esse que você acabou de comentar, né? Para poder, né, enganar lá os ditadores, os censores. E acabou realmente agradando um grande público. Isso. Né? Aquelas correrias, aquela coisa meio do pastelão, isso também tem a ver com as obras do infantil juvenil. Eles correm, eles, né, voltam para o mesmo lugar, enfim. E a intertextualidade que você citou com o Capitão Gancho, o Simba, e que na verdade aí eles são personagens do mar, né? Que ele traz às vezes até uma intertextualidade mais direta, assim, mais simples, mas que vamos dizer, criam esse diálogo que ele trava, esse híbrido, como você falou, né? Que ele monta. Então, e tem o barco, né? Como você falou, a coisa do carnaval, as músicas, a marchinha. Linguagem circense. A linguagem circense, enfim. E, assim, só alguns pontos para tentar, né? Que seria um deles, porque os seus filhos condutores seriam a constituição do personagem e a instância narrativa. Sim. E no cinema, no filmes, detectar no caso, o ponto de vista é mais complicado, porque é mais complexo. A gente tem o ponto de vista físico, que é o que você parece que abordou mais, que é o posicionamento da câmera, e tem o ponto de vista ideológico, que esse daí já é mais complexo, que concorre todos os elementos que estão participando da constituição de cada cena. E no caso do ponto de vista físico, então às vezes fica realmente meio confuso de quem é aquele ponto de vista, é do Robson, é de Sexta, enfim. E a gente tem também um olhar de narrador onisciente aí na narrativa, na construção, né? Então eu vou pegar os dois exemplos que você cita vários, mas vou pegar dois. O do começo, quando a gente vê o Robinson lá no meio do mar, e ele está pescando, né? E tem a música, enfim. Então, assim, em termos do ponto de vista físico, você colocou Sexta-feira. Não necessariamente, porque assim, a gente não vê, a não ser que a gente tivesse um índice de Sexta-feira ali escondido, observando, porque aí a gente poderia, com esse indício, dizer esse é o ponto de vista de Sexta-feira. Né? Então, na verdade, a gente tem um narrador onisciente ali mostrando. E do ponto de vista ideológico, a gente tem o do próprio Robinson, porque ele não parece estar desesperado, ele está pescando. Tem uma música que você citou das flautas, que remete até um pouco à bossa nova, né? Então é um ambiente assim mais acolhedor, não é daquela pessoa que está se afogando, enfim. Né? E a outra cena no final, quando Sexta-feira está na ilha e acenando e o barco está se afastando. Então, nesse momento, a gente tem um ponto de vista físico de quem está do barco olhando Sexta-feira, e não do Sexta-feira. Né? O Sexta-feira está sendo observado naquele momento. Então, físico seria. Agora, ideológico, a gente pode dizer que é o de Sexta-feira, porque ele ficou na ilha com os despojos de guerra e, vamos dizer, é o rei da ilha. Né? Então, ideológico, a gente pode dizer que seria o de Sexta-feira. Físico, a gente teria o do Robinson dentro do barco, né? A mesma coisa quando a gente vê o barco partindo, a gente parece ali que seria o ponto de vista do Sexta-feira
que está na ilha observando, né? Então isso é meio assim, mas realmente tem tantos elementos que participam, né? É Então, bem híbrido mesmo. é bem híbrido, fica um pouco complexo mesmo. Outro aspecto, assim, um outro ponto é uma coisa bem pontual mesmo, que seriam assim, em termos de referência. Porque tudo que você usou no trabalho é importante para, vamos dizer assim, para as suas reflexões. Então você estabelece um diálogo com as suas reflexões. Aí quando você cita o Cazuza e a sua composição musical, então é legal ter essa citação mesmo, né? Mais assim, mais... Isso, né? Colocar a data, direitinho pra gente se situar. E porque ela estabelece um diálogo legal, assim, interessante com aquilo que você está colocando, né? E assim, eu sei que você que deixou bastante material de fora, material bem legal. Você lembra da participação? Então. E para fazer essa viagem aí de Amara ficou desesperada comigo, me falava, Amara, eu sei o que eu estou fazendo, Mara. Eu precisei fazer essa viagem, justamente para operacionalizar esse negócio do jogo de espelhos hexagonais, né? Só vai funcionar assim. Se eu ficasse só nas duas obras, só nas duas obras do começo ao fim, eu não teria bagagem suficiente para fazer o que eu fiz aqui. E até esse material, né, até serve para você, sei lá, mais para frente, continuar a sua pesquisa, ampliar essas suas reflexões, talvez até abordando um pouco mais de elementos estéticos nas obras, enfim, que eu acho que isso vai poder trazer novas luzes para o seu trabalho também. Né? E assim, só para fechar, eu vou deixar uma pergunta para que você possa discorrer mesmo sobre a sua reflexão, que é sobre o espaço da ilha, né? Que você fala, você já até comentou que o Robinson no livro praticamente não usa aqueles elementos, e no filme a gente vê que isso também bem explorado. Então eu gostaria que você falasse como esse espaço ajudou a configurar o personagem nas duas obras. Esse espaço, ilha tropical, ajudou a configurar. Falou espaço na ilha do Silveira e na ilha. Isso. Como que isso ajudou a configurar esse herói, esse personagem. Tá. É para te falar agora, é isso? Tá. O espaço na ilha do Silveira, justamente por ser um espaço híbrido, né, que é construído literariamente pela inserção de vários materiais literários, ele é um espaço também carnavalizado. Ele constrói um Sexta-feira como se fosse assim, um Robinson, aliás, que questiona a figura do próprio Robinson de Defoe o tempo todo, sem necessariamente questionar. Ele questiona sem questionar, porque ele é o Robinson, o outro Robinson de Defoe, do avesso. Já o Robinson do Defoe, ele é uma figura mais séria, mais bem ligada mesmo com essas questões do individualismo, com as próprias questões que inauguraram o romance moderno, né? A inserção de gêneros discursivos, aquele puzzle, a construção do narrador também. E, enfim, você tem um Robinson lá, sério, pomposo, trabalhador, soberano. E aqui você tem um Robinson pícaro, né? Questionador, malandro, no bom sentido, né? Que questiona a validade daquela representação no sentido estético, social, político, ideológico. Acho que é isso. Respondi? Obrigado, Cristina. Bom, gente, quero agradecer muito a você, Davi. Eu que agradeço, por Martina. estar aqui, a Mara também, sempre muito bom estar entre vocês. E a gente tem cada vez mais trabalhado junto, então, estar cada vez mais junto, eu acho que isso é muito bom. E quero dizer assim, que ao pensar no que eu ia te falar hoje, eu pensei que a gente também está junto meio que na alegria e na tristeza, né? Eu e você.
Mas que na verdade inverteria os termos, é quase na tristeza e na alegria, né? Porque eu acho que hoje nós já passamos momentos difíceis juntos, né? Verdade. E hoje a gente está aqui para celebrar, né, esse momento em que você na verdade, eu me engano achar que uma defesa é um término de alguma coisa, né? Na verdade, ela é um momento que pontua um processo, mas ela é um momento desse processo e com certeza esse processo não começa aqui, não começou e também não vai acabar aqui. Muitas vezes as questões que a gente pensa a respeito do trabalho de vocês quando vem, a gente reclama muito quando a gente tem banca, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a ler o trabalho, a gente começa a descortinar uma coisa tão bacana que a gente nunca tinha pensado, assim, sabe? E a gente aprende tanto e é tão legal, sabe? Então eu tive 2 hoje bancas, então eu tô assim. Mas ao mesmo tempo, eu de ontem para hoje pensei em muitas coisas que eu nunca tinha pensado, então só tenho a agradecer pelo fato de ter acompanhado esses 2 trabalhos nesses dias. Né? Então assim, fico contente por estar aqui nesse momento de pontuar esse processo. Com certeza, como eu ia dizendo, que a gente vai falar aqui hoje, tanto eu como a Cristina, como a Mara, são reflexões que provavelmente talvez você não consiga nem responder de pronto, de momento, mas que são indagações que o seu trabalho suscita e que talvez só venham a ser respondidas por você no correr desse processo que com certeza não acaba hoje. Uma pesquisa acho que ela nunca acaba, não, né? Uma vez eu ouvi a professora Maria Fantini numa banca de doutorado, eu gosto sempre de falar isso porque é verdade, eu nunca tinha pensado naquilo, mas é que o candidato de doutorado, quando chega no final do doutorado, que está exausto, esgotado, não aguenta mais ver aquilo, ele chega na banca e acha que acabou a pesquisa. E, na verdade, a pesquisa está começando ali. É ou quase isso. Não sei se isso é um consolo, uma ameaça, mas enfim, né? Eu acho que muita coisa começa nesse término, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, eu até liguei para a Mara hoje de manhã para dizer isso a ela antes de dizer para você, mas eu quero dizer assim, o quanto eu gostei do seu trabalho, tá? Quanto realmente, assim, eu acho que você cresceu, assim, vertiginosamente nesses anos que você passou ali. E quanto, assim, ele mostra o quanto você trabalhou, e um trabalho duro, não é fácil, né? E eu sei o quanto foi duro começar a trabalhar também, né? Então eu quero te dizer que assim, eu senti no seu trabalho um trabalho consistente, ele é consistente teoricamente, ele é consistente criticamente. A gente sente assim, que você foi buscar o fundamento teórico para consolidar teu pensamento, a gente sente que você realmente tem uma perspectiva analítica, o que é raro hoje em dia de verificar. Tá? As pessoas, em geral, hoje em dia, infelizmente, né, os pesquisadores não conseguem, nem sei porquê, mas ficam muito na superficialidade dos objetos, não conseguem escolher certos aspectos para ir mais a fundo. Eu acho que você faz isso, né? Eu acho que você faz isso de uma maneira muito pertinente, você teve que recortar, a gente percebe que não dá para falar tudo das 2 obras, então você escolhe aquilo que mais te dá argumentos e munição para você falar do que você quer falar, que é a questão do individualismo, você vai falar mais especificamente do ponto de vista, né, do narrador, tanto na obra literária quanto na obra fílmica, né, e você escolhe também, enfim, essa questão da mistura também, né, dessa paródia também entre um e outro, que também é uma vertente crítica muito importante para pensar justamente o que você quer pensar, que é a questão do individualismo. Então eu senti também isso, eu escutei essa semana de um amigo nosso comum, que ele tem medo de nós das letras, porque a gente consegue olhar um texto e saber o que está por trás, e isso me dá um medo danado, né? Mas eu senti muito no seu texto outras vozes que eu acho fundamentais, né? Principalmente, nem a voz, eu acho que a mão da Mara mesmo, no sentido de estar ali junto com você, te ajudando a recortar, te ajudando a focalizar, te ajudando a aprofundar. Senti muito a voz do professor Benjamin, muitas coisas que você fala, né? E o teu texto ecoa muita coisa que ele diz também.
Filho de peixe, peixinho é, né? Graças a Deus, que como diz o ditado, quem sai aos seus não degenera, né? Então, assim, eu quero te falar que eu fiquei, assim, fiquei muito feliz de ver o resultado do trabalho. É um trabalho maduro, é um trabalho consistente, é um trabalho profundo, né? E muito bem recortado, muito amarrado, muito coerente, sabe? Você começa e termina e você amarra. Eu achei muito bacana o resultado que você conseguiu. Acho também que você teve que há uma pertinência na escolha do seu tema, não só do Robinson do Defoe, né, que é uma obra mais analisada, criticada, enfim, tem uma crítica maior, mas principalmente em relação ao filme, né, porque eu tendo a achar, nossa, na banca da manhã a gente estava falando disso, de um poeta moçambicano que é considerado o mágico do cânone de Moçambique, né? E que diz assim, I am the underground, né? Isso é um certo verso. E eu acho que nós aqui somos um pouco underground, no sentido da gente gostar de falar de coisas marginalizadas, né? E eu acho que esse tipo de filme, nesse determinado contexto, né, do cinema brasileiro, do que se estuda de cinema brasileiro, também é um tipo de obra marginalizada nos estudos acadêmicos, e que é muito bacana que você tenha se debruçado, se dedique a uma obra como essa, porque ela também é uma obra, ela também é jeito de apreciação. Sim, e eu queria fazer um trabalho nesse sentido, tanto que comentando com a Mara, quando eu descobri esse filme, eu falei, Mara, esse filme é o achado. Esse filme é um achado. Não, realmente, porque ele faz parte de um certo padrão na década de 70, mas ao mesmo tempo ele se propõe de uma maneira original dentro desse padrão, que envolve muitos campos, né? Desde o campo da raiz da chanchada, da questão do cômico, do próprio Grande Otelo, do próprio Costinha, do papel que eles representavam dentro do cinema da televisão brasileira nessa época, de uma história canônica que é carnavalizada, quer dizer, você tem uma série de coisas ali que ao mesmo tempo corroboram e corroem, se a gente puder dizer assim. Que é a grande função, né? Para isso que ela serve. Alguns discursos que estão presentes nesse momento e que em geral as pessoas veem de uma maneira muito estereotipada e não analisam a fundo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que você comentou no início, né? A questão da profundidade do olhar. Sim. Aí eu vou entrar no trabalho da Juliana, né? Que é a questão da leitura, que às vezes fica muito por cima, as pessoas não dão conta de ir lá no fundo, de pesquisar no melhor sentido da palavra. Né? E aí ela já rotula. E há certos rótulos que são sociais, né? Que assim, se é filme do Costinha, não é algo sério. Se não é algo sério, não é de estudo. Quer dizer, tem uma série de repercussões, né, que acompanham esses objetos. Então eu acho que fui muito feliz com a escolha mesmo. Achei bacana. E também gostei muito da articulação da sua parte teórica, que eu acho. Sabe, você citou bem, isso também o professor Benjamin ecoou, né? Fala dessa questão do locus enunciativo, ou seja, da onde você está falando. Eu, enfim, falo muito mesmo, mas eu queria me deter em duas questões, assim, que eu acho que eu queria, assim, ouvir mesmo você comentar um pouco mais, né? E que me tocam mais profundamente dentro do que você escreveu e tal, né? Claro que eu vou falar mais do filme até do que do livro, né? Por causa do ofício. Tem jeito de você fugir, né? Mas enfim, a primeira é uma questão mais geral e a segunda tem a ver mais com o filme, tá? Primeiro é assim, eu acho assim, tá muito claro onde você quer chegar. Você quer trabalhar essa questão do individualismo, né? E você também mostra como você vai chegar a isso. Você vai chegar a isso olhando analiticamente nessas duas obras um aspecto estrutural, que é um aspecto do ponto de vista do narrador, que constitui dos personagens até um pouco menos, mas vai também, né? Quando você analisa o Sexta-feira, você não está analisando o narrador, e quando você analisa o Robinson, nem sempre você está falando exatamente do narrador, do eu que fala, e sim está falando mais do personagem que age na história. Né? Mas enfim, você escolhe essas duas categorias estruturais para você iluminar um pouco essa questão do individualismo
né, que você tenta perseguir aí nas duas ondas. De certa forma, essa questão do individualismo está ligada a um conceito de sujeito que se configura diferentemente daquilo que vinha se configurando até a Idade Média. Né? Você aponta até algumas coisas, né? A questão do antropocentrismo, enfim. E que também está configurado de modo diverso na contemporaneidade, quer dizer, nessa modernidade da década de 70, tá? Se a gente puder dizer assim. A minha questão, assim, queria só te perguntar o que você acha, foi uma questão que me veio, né? Se no seu ponto de vista, né, se indivíduo e sujeito seriam conceitos sinônimos, na sua opinião? Não são sinônimos. Não são sinônimos, porque o indivíduo, ele pressupõe a individualidade, que também diverge do individualismo, que não é individualidade. O sujeito, ele não é um bloco único. Eu não sou só eu. Você vê no meu trabalho isso. Vozes da Mara, vozes do Benjamin, vozes de outros teóricos. Então, eles, nesse sentido, eles não são sinônimos. Tá? É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o Sartre, que pega a individualidade e a responsabilidade, né, quando ele fala sobre isso, e pegar o Ian Watt quando ele fala sobre o individualismo. Então, indivíduo e sujeito, na minha concepção, eles não são sinônimos. Eu também acho que não. Né? Então, assim, mas eu acho que muitas vezes, não no seu trabalho, tá? Eu não acho que isso aconteça no seu trabalho, acho que está bem delimitado. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas vão tomando esses conceitos, uma sugestão, assim, uma dica, né? A gente tem discutido muito, né? Até a Mara falou, por que eu não pensei nisso antes? Você podia ter conversado com o Davi antes dele terminar de escrever a tese. Mas a gente tem conversado muito sobre essa questão do conceito de sujeito, de como esse conceito foi mudando ao longo dos séculos. E você faz uma abordagem que é interessante. Tempo de crescer, é tempo de se erguer, é tempo de resgatar aquilo que se foi, é tempo de acolher conceitos, novas ideias, sem deixar que os valores se percam. Ensina-me a te obedecer sem hesitar. Morrer a fé, eu quero te agradar. Ajuda-me a seguir e não mais tropeçar. E veste-me, ó Deus, eu quero te honrar. Viverei teu sonho, sonharei teus planos. Voarei tão alto como águia, só pra ti eu voarei. Em graça, em conhecimento, provarei no teu favor imerecido o melhor dessa terra. Eu terei sonharei, voarei tão alto como águia, só pra ti encontrar.